Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Ai, que saudade de vocês. Eu quero fazer um elogio. Elogio a todos aqueles que estão participando no grupo, estão mandando suas atividades. Vocês estão de parabéns, cumprindo com as suas obrigações, com as suas responsabilidades escolares. E é assim que a gente espera. Assim, não atrasamos o conteúdo e vocês continuam aprendendo, mesmo estando em casa nesse período de isolamento, certo? Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês agora, nesse momento, na página de número 43. Pode ser? Vamos lá? Página de número 43. Acredito que vocês tenham respondido até o 1.5 desta página. Eu vou mandar correção para vocês agora no grupo, para vocês acompanharem a correção até a 1.5. A questão de número 2, eu vou pedir o seguinte, para vocês responderem no grupo agora, tá? Então pausa o vídeo, vai lá no grupo do WhatsApp agora e escreva para mim. Você tem ideia de como as pessoas completamente cegas ou com baixa visão conseguem ler e escrever para participar plenamente da sociedade, que cada vez mais se comunica pela palavra escrita? Então, eu quero que vocês respondam a essa pergunta lá no grupo, assim, nós vamos debater, conversar um pouquinho sobre essa questão lá, tá bom? Na página seguinte, página de número 44, ainda falando sobre essas linguagens especiais, quero que vocês me respondam também no grupo a pergunta de número 2.2. Você sabe como as pessoas surdas que não ouvem nem falam conseguem se comunicar com as outras para conversar? Como você acha, depois de ler o texto da Dorinha, como você acha que essas pessoas elas se comunicam? Existe uma possibilidade de comunicação? Hoje a gente usa tanta escrita, né? E nosso principal meio, o principal canal que nós usamos para nos comunicarmos utilizando a fala. E como se as pessoas são surdas e também não falam, como elas se comunicam? Escrevam para mim lá no grupo do WhatsApp. Eu vou pedir para vocês fazerem a tarefa da página 12. Então, vão até a página mentira, é a tarefa de número 12, não a página 12. A tarefa de número 12, que está na página 87, nós vamos falar de uma lei. Existe uma lei que diz o seguinte: é uma regra a que todos tenham a que todos os cidadãos devem obedecer. Isso é uma lei. As leis são criadas para que em uma sociedade as pessoas tenham garantidos os seus direitos e cumpram os seus deveres. Para que haja ordem, é necessário que haja lei. A lei de número 10.048 de 2010 estabelece prioridade no atendimento a idosos, portadores de deficiências, gestantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Isso quer dizer que nas repartições públicas, nos bancos, nos supermercados, nos cinemas, nos teatros, nos hospitais, nos transportes públicos, enfim, em todos os locais abertos à população, essas pessoas devem ter facilidade de acesso, permanecer em um local cômodo, ser atendidas sem ter de esperar muito tempo, entre outras coisas. Para que as leis sejam cumpridas, os cidadãos devem fazer a sua parte, ou seja, obedecer à lei, verificar se outros a seguem e exigir que todos levem a sério os direitos e deveres. Então nós somos cidadãos, nós precisamos conhecer quais são, sempre conhecer quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, porque só assim se vive bem em sociedade. Então só se vive em harmonia. A gente não quer guerra, a gente só quer paz, não é verdade? Então, para se viver em paz, a gente precisa, então, cumprir com as nossas obrigações de cidadãos. Tudo bem? Vocês devem responder aqui. Na verdade, vocês não têm que responder a nada. Vocês devem fazer essa atividade. Então, não é pergunta e resposta. Você vai fazer um planejamento. Vejam bem.
Convidamos você a fazer a sua parte. Nos locais que você frequenta, como escola, supermercado, cinema, transporte público, é possível observar que há alguns lugares que são destinados a portadores de alguma deficiência, a idosos, a gestantes. Vocês já viram em banco, na escola? Há alguma adaptação desse lugar para que essas pessoas sejam atendidas? Você está se lembrando aí? Então, na escola mesmo, nossa escola mesmo há. Então, é só lembrar que há algo na escola que deem a essas pessoas acessibilidade. Então, quero que vocês pensem se há em supermercado, se há em banco. Qual foi o local que você observou? Existe algum tipo de sinalização, aviso para indicar o atendimento preferencial? Descrevam. Turma, mas deixa eu falar uma coisa, não é para sair à rua procurando um lugar, eu vou ao banco, vou ao mercado para ver se existe. É para vocês se lembrarem de algum lugar que vocês já passaram. Pelo amor de Deus, não saiam de casa, tá? 3. Se não existe nenhum tipo de sinalização, um aviso, o que você propõe para que as pessoas saibam o que fazer e onde ir para ter atendimento preferencial? Então, você pensou em um lugar que não há uma rampa de acesso, não há um estacionamento destinado a essas pessoas, que não há um atendimento preferencial e uma fila. Então, pensem nesse lugar, se há ou não há. Se há, você vai comentar, se não há, você vai dizer o que pode ser feito para que haja. Neste local, as pessoas que têm direito ao atendimento preferencial foram realmente atendidas como determina a lei? Você já observou em algum lugar que você já foi que as pessoas foram bem atendidas conforme a lei? Por que você chegou a essa conclusão? Se o atendimento preferencial neste local era inexistente ou insatisfatório, o que você sugere para modificar a situação e atender adequadamente a essas pessoas? Vocês devem responder então essas duas páginas, a 87 e 88, tire uma foto, coloque no grupo. Por que no grupo, professora? Porque nós precisamos compartilhar, precisamos discutir, precisamos conversar sobre as respostas dos colegas. Então, não para julgar o colega, mas para pensarmos juntos e talvez até descobrirmos algo que não conhecíamos, não sabíamos, tá? Então, nós estamos ali para compartilhar essas informações, tudo bem? Essa é a tarefa de número 12. Agora, vamos voltar novamente à página em que estávamos, que é a página de número 45. Eu quero ler um texto para vocês, tá? Vocês me acompanham na leitura? Peguem a apostila e podem me acompanhar, por favor? Eu não sou cachorro, não. A primeira vez que Boris deu com a cara na catraca foi na estação Marechal Deodoro do metrô. Possuindo rabo e sendo quadrúpede, foi tratado como um cachorro. Aqui não é permitido animais. Ops, ele tinha rabo, era um quadrúpede e falaram para ele. Ele foi tratado como um cachorro. Aqui não é permitido animais. Mas será que ele não era um cachorro? Será que era um cachorro diferente? Vamos ver? Rosnou o funcionário da companhia. Olha só, então quem rosnou foi o funcionário, não foi o cachorro. Barrando sua entrada. Boris não entendia nenhuma palavra de português. É cidadão americano e está no Brasil a trabalho. Limitou-se a mostrar a língua sem que houvesse nisso qualquer atitude de caçoada. O fato dele ser um animal é apenas uma coincidência, intercedeu a advogada Thaís Martinez, de 32 anos, fiel companheira de Boris. Ele não está aqui como bicho de estimação. Eu sou cega e este cão é um instrumento que me permite andar pela cidade. Diante do inesperado argumento de que o cachorro não era um cão, o funcionário decidiu acionar a chefia. A chefia transferiu o problema à instância superior a seus diretores. Os diretores passaram a consultar documentos e nada foi resolvido. Depois de 7 horas diante do portão de entrada, Boris bocejava com insistência. Foi quando um vira-lata atravessou a rua, enfiou-se por debaixo da catraca e desapareceu pelos corredores da estação.
Que país é este? Teria se perguntado Boris em inglês, antes de acomodar-se para uma pestana. Gente, ele passou 7 horas tentando resolver o seu problema, de passar ou não. Aí vem um vira-lata e passa direto pela catraca. E ninguém faz nada. Então ele poderia ter pensado em inglês, é lógico, né? Que país é esse? Bom, Boris é americano do Michigan. Tem 49 anos, quer dizer, 7, se considerarmos a sua idade de cachorro e não de ser humano. É um cão labrador. Boris é um cão guia, especialista na condução de deficientes visuais. Finalmente a justiça liberou sua entrada, assim como de outros cães guias, ao metrô e outros lugares públicos. Vem diante do berço a seriedade com que Boris encara seus desafios profissionais. Treinado pela ONG americana Let's Dog for the Blind, ele passou primeiro por uma seleção genética. A escola, que prepara cerca de 300 cães guias por ano, tem tentado aprimorar características físicas e de temperamento adequadas à função. O cachorro não pode ser submisso demais, explica Thaís, e nem dominante em excesso. A observação desses aspectos leva a instituição a escolher sempre os filhotes mestiços, frutos dos primeiros cruzamentos entre mais de 20 raças do mundo, do pastor alemão ao poodle gigante. No começo, Boris chamava-se Chips, e uma colega sua, Pepsi. Como os outros cachorros da ONG, foi entregue a uma família voluntária quando tinha 2 meses. Nada a ver ainda com os deficientes visuais. Durante um ano inteiro, essa família tratou de socializar Boris, fazendo-o frequentar restaurantes, viajar de avião junto com os demais passageiros, passear no shopping, ensinou-lhe boas maneiras, o que, no caso dos cães-guia, significa não subir no sofá, não defecar no tapete, não atacar o prato de comida dos seres humanos. Quem tem cachorrinho sabe bem disso. Bom, até aqui, vejam só o que foi falado. Que esse cachorro, ele é treinado, ele não vai direto, ele não é treinado e já vai direto para casa da pessoa com quem ele vai precisar trabalhar durante parte da sua vida. Então, o que acontece? Ele vai para casa de uma família para que ele consiga se adaptar como é a rotina de um ser humano. Então, ele vai adquirir experiência depois que ele vai para sua casa definitiva. Eu vou mandar um vídeo para vocês no grupo falando um pouco desse trabalho que os cães guia têm e as ONGs têm em educar esses cachorros para cumprir a sua função. Na adolescência, os cães guia são devolvidos à escola, hora de aprender os comandos de obediência. O princípio básico é o seguinte: o cão deve andar em linha reta até que haja um obstáculo ou receba ordem para mudar de direção. Assim começa a ter noção do que é direita e esquerda, aprende a parar diante dos degraus e a sinalizar a travessia de uma rua. Desenvolve a capacidade de calcular os obstáculos aéreos, aqueles pelos quais o cachorro passa batido, mas os cegos acabam batendo a cabeça. Depois de 5 meses de treinamento, tem-se um cão pronto para o trabalho. Thaís foi buscar Chips no Michigan, quando ela tinha 26 anos. De graça, porque a ética de manuseio do cão-guia é a mesma do transplante de órgãos, ou seja, não pode vender nem os órgãos e nem os cães-guia, tá? Por uma questão de ética. Chips virou Boris, e Boris operou uma mudança substancial na maneira que Thaís passou a enxergar o mundo. Olha só, ela era cega, quer dizer, ela continua cega, mas ela tem um cão para fazer com que ela veja as coisas ao seu redor. Esse cão que vai direcionando para que ela possa ver com outros olhos, né? Então não é com a visão que nós conhecemos, e sim é uma outra percepção que ela vai ter. Tudo o que construí nos últimos anos, ela diz, foi consequência direta ou indireta da qualidade de vida que o Boris me trouxe. Boris é hoje um sujeito bilíngue.
Há 6 anos no Brasil, aprimorou e muito a sua capacidade de parecer gente. Encontre uma escada para mim, ordena Thaís. E lá vai Boris. O comando funciona também para elevadores, mesas, cadeiras e o que mais se desejar. Se Thaís está de tênis, ele anda rápido e relaxado. Se coloca salto alto, estará atento aos mínimos buracos para que memorize o endereço. Um cão-guia é capaz de guardar na cabeça cerca de 200. Basta que ela o leve 2 vezes até o local. Então, ele consegue guardar 200 locais, endereços, armazenar em sua mente. Que loucura, né? Parece um robô, nem parece que é um cachorro. Basta que ela o leve 2 vezes até o local. Na terceira vez, Boris vai sair de casa. Tomar o caminho do metrô ou do ônibus, sair da estação na direção correta, dobrar a esquina, atravessar ruas, achar a entrada do prédio e levá-la até o balcão de atendimento. Por fim, será agraciado com uns biscroques, que é o seu suborninho. Boris já abrasileirou-se e esse não é o único indício. Boris gosta de água de coco e ele gosta também de Chico Buarque. Ai, que cachorro maravilhoso! Eu quero um cachorro desse. Errar é humano, mas apesar disso, Boris não erra. Um dia, enquanto caminhavam pela rua, pela calçada, Thaís notou uma estranha curva que ia até o meio da rua e depois se tornava calçada. Voltou para certificar-se da necessidade daquele desvio e descobriu que Boris se desvencilhara de uma árvore caída. Parabéns, Boris, disse ela, sacando do bolso o biscroque. Mais adiante, o movimento se repetiu, mais um biscroque. Logo depois, outro desvio, um novo biscroque. Na quarta vez, ela perguntou para alguém que passava, por que ele está fazendo essas curvas? Da primeira vez havia uma árvore no chão, responderam, mas das outras vezes não tinha nada. Ele só queria mesmo era o biscroque. É muito raro que Boris se comporte como moleque, enquanto estiver vestindo o arreio com o qual Thaís o segura. É de uma responsabilidade comovente. Quando trabalhava no Banco Real, entre 2003 e 2005, ela só o liberava depois que ele a levasse até a sua mesa. Agora sim, Boris, vai cumprimentar os seus amigos. Boris passava de mesa em mesa no andar inteiro, abanando o rabo para cada um de seus colegas. Penetrava nas reuniões, largava-se no chão ao lado dos mais chegados. Se Thaís precisasse dele, dava 1 ou 2 telefonemas até localizá-lo. Boris, a Thaís está te chamando. Bastava isso para que ele reassumisse seu posto imediatamente. Há 3 anos, confiando na sua parceria com Boris, Thaís saiu da casa dos pais para morar sozinha. Quer dizer, com Boris. Thaís tem namorado, mas Boris não liga. Quando está em casa, passa a maior parte do tempo deitada em frente à porta da rua. À noite, acomoda-se no edredom que fica no chão do quarto. Há alguns anos, Thaís descobriu que Boris gosta de travesseiro. Boris põe a cabeça no travesseiro. Estará aposentado quando completar 10 ou 11 anos. 70 anos em termos humanos. Terá de ser substituído, podendo se dedicar a ser um cachorro comum em tempo integral. Recentemente, Thaís descobriu que Boris também gosta de uma coberta sobre o corpo, de modo que um dia desses é capaz que ele acenda o abajur e puxe um livro do criado mudo. Ou seja, ele está cada vez mais parecido com um ser humano. Ai, que fantástico isso, né? Quem consegue imaginar, quem não precisa, né, quem não tem acesso a um cão-guia por questão de necessidade, não precisar, quem consegue imaginar tudo isso, não? Olha só, que incrível. Há um livro que foi lançado, vocês vão ler aí na apostila, tá? Que é Minha Vida com Boris. Os alunos do 6º ano costumam adorar esse livro, então eu já tive alunas o ano passado mesmo que compraram o livro, falaram, professora, o livro é lindo, eu amei. Então vejam aí, se vocês se interessarem, fale com o papai e mamãe, faça uma compra online, que por 2 motivos você vai fazer essa compra online, né? Que você não vai encontrar a livraria aqui em Iguape, né? E outro motivo é que você não pode sair de casa. Então vamos lá. A questão 3.1,
Em aqui não é permitido animais, rosnou o funcionário da companhia, barrando sua entrada, foi empregada uma palavra que usamos normalmente para nos referir aos animais. Que palavra é essa? E por que teria sido usada no texto? Então, eu vou ajudar vocês nessa primeira, tá? A palavra é rosnava, né? Então, aqui é rosnou, aliás, rosnou é a palavra. Então, vocês vão escrever. A palavra é rosnou, uma resposta completa, não vai escrever só rosnou e pronto, não, tá? Inicial maiúscula, usem a letra inicial maiúscula, que é começo de um período, então letra inicial maiúscula. Então, escreva a palavra é rosnou e depois vocês vão responder a segunda, né? Que palavra é essa? Rosnou. E por que teria sido usado no texto? Essa é a segunda pergunta. Porque como estava falando do cachorro, então quem rosnou não foi o cachorro. Essa é uma surpresa, né? Mas peraí, não era o cachorro que era para rosnar? Pois é, não rosnou. Quem rosnou foi o funcionário. Para querer dizer que o funcionário estava bravo, estava irritado ou não estava sendo muito simpático. 3.2, os funcionários do metrô se preocuparam tanto com a presença de Boris que se descuidaram da vigilância. Que fato foi mencionado? Bom, gente, vocês já sabem, né? Eu já comentei, então coloquem aí. 3.3, se analisarmos a relação entre Boris e Thaís, podemos afirmar que ocorre comunicação entre eles? Lembram daquela aula que eu falei para vocês? Vocês vão usar exatamente esses termos, tá? Emissor e receptor. O que é preciso para que haja uma comunicação entre o emissor e o receptor? Então, se aqueles elementos da comunicação estiverem todos em harmonia, a comunicação vai ocorrer. Então, vocês vão ter que falar sobre isso. Olhem só, vocês têm aí 6 páginas para escrever. 6 páginas não, opa, 6 páginas, a professora pirou. É a quarentena, gente. A quarentena deixa a gente maluco. São 6 linhas, tá? 6 linhas para vocês responderem a essa questão aqui. Lembrem-se então da aula, nós temos elementos da comunicação, peguem o caderno de vocês para lembrarem. Então, por que ocorre a comunicação? Ocorre a comunicação entre os dois? É possível, né? Tem que acontecer, porque senão Thaís está perdida. Então, façam isso. 3.4. O que o título do texto, Eu Não Sou Cachorro Não, nos antecipa sobre Boris e os demais cães guias? No início do texto, lembra quando fala assim? O funcionário tratou Boris como um cachorro. Lembram mais ou menos isso? Então, já estou dando uma pista para vocês o que vocês vão responder aqui. 3.5. Cheguei à questão que eu queria. 3.5 é a questão que vocês deverão escrever no grupo do WhatsApp. Pronto. Agora vocês vão parar o vídeo, parem um pouquinho esse vídeo, vão lá no grupo do WhatsApp, respondam a questão 3.5 lá e no WhatsApp, no grupo, não é em particular, no grupo, tá? E aí nós vamos ver a resposta que os colegas acham, tá? Perguntando aqui qual a sua opinião sobre o uso de cães como guias de cegos. O que você pensa disso? O que você acha disso? Coloque lá no grupo pra gente ver. Olha só, já tô dando várias perguntinhas, hein? Você vai ter que fazer várias pausas nesse vídeo. Aí na página 48, é necessário que vocês leiam sobre a comunicação na história da humanidade, certo? E depois a comunicação na sua história, na história da humanidade e na sua história. Então, nós temos aqui um exercício na 49, que você também vai escrever lá no grupo para mim. Então, mais uma questão, olha, 4ª questão, hein, para você colocar no grupo. Este é o cartaz, numere, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, tá? Para eu me encontrar depois, porque senão não vou me encontrar, vou ficar mais perdida do que eu já tô. Este é um cartaz de um filme sobre um menino que viveu na selva entre lobos, até os 12 anos de idade. Então, o menino viveu na selva entre os lobos até os 12 anos de idade. Olha só, ele não se comunicou com outras pessoas, seres humanos, só com lobos. Como você imagina que ele falava, andava, comia? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito séria, vocês vão ter que refletir bastante, porque se a pessoa não teve contato com humanos, só teve contato com um animal, como será que ele conseguiu lidar com tudo isso? Como ele fazia para comer, como ele fazia para andar, como ele fazia para comer? Você vai ter que escrever para mim, como você imagina que era.
Vamos lá, estamos encerrando. Vamos para as páginas 50 e 51. É a hora de recapitularmos. Então, vocês vão voltar um pouquinho na apostila. Nós começamos trabalhando sobre apresentação pessoal, tá? Que foi uma aula muitíssimo importante, lembram? Depois, nós trabalhamos vários outros meios de nos comunicarmos. Tipos de comunicação, quais eram? Mímica, nós trabalhamos com dança, nós trabalhamos com textos escritos, nós trabalhamos com música, com fala, com entonação. Então, nós trabalhamos com tudo isso. Vocês vão encaixar aqui na 50 e 51 o tipo de comunicação com a imagem que aparece. Tudo bem? Pode ser? Então, façam isso. E amanhã eu passo para vocês a próxima atividade da página 51, porque essa eu vou ter que passar partes, porque vocês vão ficar confusos se eu passar para vocês hoje, vão ficar muito confusos. Então aguardem, amanhã possivelmente eu faço para vocês essa aula explicando direitinho, parte a parte, do que vocês deverão fazer para encerrarmos, enfim, o primeiro módulo, gente. Precisamos terminar esse módulo, certo? Qualquer dúvida, manda para a professora lá no grupo. Estou aguardando vocês ali. Estou à disposição de vocês o dia todo, vocês sabem disso. Um grande beijo a todos vocês e continuem se cuidando, certo? Beijo, até mais!